Olá, eu sou Pedro Júnior, terapeuta naturopata do canal Nutrição, Alimentos e CIA. Estou aqui com vocês para mais um vídeo, falando hoje sobre o sal rosa do Himalaia, o famoso Pink Salt. Existem muitas controvérsias sobre o sal rosa do Himalaia aí fora. Estava eu conversando com meu amigo terapeuta naturopata João Dapper e nós ficamos aqui mais ou menos umas 2 horas conversando sobre esse assunto, tá? Para mim, dos terapeutas que eu conheço, o terapeuta João Dapper é um dos melhores. É um dos melhores que eu conheço, de vários que eu conheço em todo o Brasil, tá? E a gente passa, às vezes, horas e horas conversando, um indicando para o outro matéria para estudar, tanto ele indica para mim, quando eu indico para ele. Aí no final a gente junta tudo aquilo ali, todo aquele conhecimento que a gente conseguiu absorver das matérias que a gente lê, dos vídeos, das entrevistas, essa coisa toda, e a gente vai colocar, digamos que, os pingos nos is, né? Para a gente ver qual que é a possibilidade de a gente chegar em um acordo, em um consenso. E isso acontece praticamente todos os dias, já que a nossa fonte, na verdade, o nosso trabalho é pesquisar, estudar e, digamos que, processar todas essas informações e trazer de uma forma resumida e fácil para você que está aí do outro lado entender, tá? Porque não adianta eu trazer para você 300 páginas de um livro referente a um assunto, porque você não vai conseguir fazer isso tão rapidamente. Mas a gente pega tudo que é mais importante e faz um apanhado naquilo ali, ok? Mas é o seguinte, existe muita controvérsia concernente ao sal rosa do Himalaia. Por quê? Porque a maioria do pessoal está dizendo aí que, devido à queda no preço do sal rosa do Himalaia, esse sal agora, ele na verdade ele é falsificado. O pessoal está pintando o sal com tinta ou fazendo algum outro famoso jeitinho cambalacho para vender esse sal mais barato. Mas aí eu te pergunto, e a lei da oferta e da procura? Você conhece a lei da oferta e da procura? Pois é, deve se encaixar aí também. Quanto mais gente para comprar, a tendência é o preço cair. Quanto menos produto no mercado e menos pessoas comprando, o produto sobe mais. Geralmente é assim, tá? Mas isso não é via de regra, mas geralmente é assim. Agora, pense comigo, o sal rosa, ele tem a sua coloração específica, meio arroseado, meio avermelhado, dependendo aí de vários fatores, ok? Agora, eu te pergunto para você, se você pegar um sal grosso para churrasco, você pega o sal grosso para churrasco, bota ele dentro de uma vasilha, tá? De uma bacia, sei lá, aí tu vai comprar tinta. Aí tu compra tinta e joga em cima do sal grosso para churrasco. Aí você pode comprar uma tinta meio arroseada, tipo a minha camisa. Você pode comprar uma tinta meio avermelhada, porque tem algumas partes do sal rosa que é bem avermelhada. E você tenta falsificar esse sal. Primeiro, que se você colocar a tinta líquida lá, provavelmente o sal ele vai derreter. Ou seja, ele vai se misturar com a parte aquosa da tinta e vai dar uma derretida. É um ponto para se pensar, imagina daí. Aí você tem vários tipos de tinta. Você tem tinta para tecido, você tem tinta para parede, você tem tinta a óleo que é para pintar ferro, essa coisa toda aí de metal, e você tem alguns outros tipos de tinta. Será que realmente esse sal que a gente compra ele teria essa aparência bem bonitinha, bem bacaninha se alguém tivesse metido tinta nesse sal? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Teria que fazer testes para ver. Mas eu acho que não. É a minha opinião. Outra coisa interessante é você levar esse sal lá num laboratório específico, tá?
Você vai botar esse sal na água. Esse sal ele vai formar aquela solução, porque ele vai derreter, que eu esqueci o nome da palavra certa para derreter, diluir, né? Ele vai diluir ali e vai ficar uma mistura por causa da água. Aí você pega essa água e faz a análise para ver se tem moléculas referentes à tinta ali dentro, substâncias de tinta ali dentro. Esse seria o processo mais tranquilo de fazer. Porque na verdade, pessoal, existe muita informação boa na internet e nos noticiários, mas existe, é claro, os fake news. Os fake news, na verdade, eles são mais adaptáveis pelo nosso cérebro do que as notícias verdadeiras. A gente tem essa tendência de pender mais para o lado errado do que para o lado certo. Pois é, fica essas duas possibilidades. Uma outra coisa para se pensar é que o sal é rosa porque ele tem uma boa quantidade de ferro. E se você não sabe, o ferro ele dá uma cor meio que avermelhada às substâncias. Sim, lembra aí do seu sangue? Que cor que é o seu sangue? Seu sangue não é vermelho? Ele é vermelho por causa de quê? Por causa das hemácias e da hemoglobina, porque a hemoglobina ela tem no seu centro, a molécula de hemoglobina, ela tem um átomo de ferro. E esse ferro é que dá a cor avermelhada ao sangue. Por isso, algumas partes do sal rosa é mais avermelhado que a outra, porque tem uma concentração maior de ferro ali, tá? Então, isso é muito interessante. Uma outra coisa interessante é você comprar a pedra inteira de sal rosa lá do Himalaia. Vende. Alguns lugares vende as pedras inteiras, pedras grandes mesmo de sal rosa. Aí tu quebra aquilo lá, moe ele, aí você vai ver se vai parecer com o sal que a gente já compra moído. Então é muita especulação a respeito do sal, tá? E a maioria é fake news. Um outro detalhe concernente ao sal rosa é se realmente compensa você usar o sal rosa ao invés do sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Bom, o cloreto de sódio, na verdade, só tem sódio e íons cloreto. Tá? Você não tem mais nada, porque a indústria ela retira aquilo ali. E tem o iodo que o pessoal coloca lá também. Tá? Ou seja, ele passa por muitos processos químicos para chegar a ser o sal de cozinha que a gente conhece e fica apenas íons cloreto e, na verdade, o sódio. O sal rosa do Himalaia, eu peguei algumas referências, inclusive de um nutricionista, e ele está expondo lá. Não adianta você comer sal rosa, porque você não vai comer 1 quilo de sal rosa para obter os elementos necessários para o seu corpo. É claro que não. Ninguém vai comer 1 quilo de sal. Na verdade, você come pouco mais do que 5, no máximo 10 gramas de sal por dia. Agora, em compensação, olha só, no sal rosa do Himalaia, você tem 100 vezes mais quantidade de magnésio do que no sal de cozinha. Na verdade, o sal de cozinha tem praticamente zero, porque foi tirado todos os minerais dali, tá? Os minerais que aparecem mais no sal rosa do Himalaia é o magnésio, o potássio e o cálcio. São os que mais aparecem no sal rosa do Himalaia devido à quantidade que a gente usa por todos os dias, tá? Mas esse balanço interessante do sal rosa e o sal branco de mesa, na diferença entre magnésio do sal branco para o sal rosa, é muito interessante. É 100 vezes mais a quantidade de magnésio no sal rosa do que no sal branco. E a gente sabe que o magnésio, ele contrabalança, tá, a questão do sódio. Pois é, o magnésio é um elemento importantíssimo, principalmente para o coração, porque ele ajuda nessa elasticidade dos vasos, tá? Ele faz o vaso, digamos, o vaso sanguíneo ficar mais maleável e é muito importante. É claro que pela quantidade de sal que a gente usa no dia a dia, a quantidade de magnésio você vai ingerir é bem baixa, mas você ingere magnésio nos outros alimentos e até digo a você que é interessante você suplementar magnésio, porque praticamente todo mundo é deficiente em magnésio. Mas
o sal rosa é sim melhor do que o sal branco de mesa. Primeiro, que ele não passou por processos químicos na fábrica para ficar do jeito que fica o sal de cozinha. E segundo, que ele tem uma concentração maior de cálcio, de magnésio e de potássio, tá ok? Que é interessante. Ele é mais salgado no preço do que o sal branco? É, ele é mais caro. Mas mesmo assim, compensa você usar. Agora, a questão aí de ser falso ou não, você pode buscar os seus critérios, tá? Eu acho muito complicado a pessoa falsificar o sal rosa usando tinta. Não sei, o ser humano é capaz de fazer qualquer coisa, mas eu não vejo essa possibilidade assim muito avantajada, tá? Pois é isso que eu queria falar com vocês hoje. Muito obrigado por estar aqui assistindo ao vídeo. E todos esses conhecimentos você pode adquirir fazendo um curso de naturopatia. Principalmente os cursos, os conhecimentos relacionados a minerais, a vitaminas, a enzimas, a macronutrientes, tá? Você vai aprender fazendo o curso. Aprender a lidar com suplementação, com plantas medicinais, com a geoterapia, trabalhar, por exemplo, com argila. Tudo isso você aprende, tudo isso você obtém esse conhecimento fazendo a faculdade de naturopatia, que nós temos na modalidade, ok, de curso livre, extensão universitária, pós-graduação e doutorado. Você pode fazer em qualquer uma dessas modalidades que se adequar ao seu nível escolar. E no final do curso você vai estar lá para abrir a sua própria clínica. E se você já é um profissional da saúde, melhor ainda, porque você vai agregar conhecimento no seu currículo acadêmico, tá? Muito importante, o telefone está aqui embaixo, você vai chamar pelo terapeuta João Dapper, tá? Que está pronto para te atender e passar as informações necessárias para você. Escola Indústria da Saúde vai redirecionar você para a faculdade de naturopatia com professores capacitados para ensinar para você conhecimentos muito importantes para a sua vida. Não se esqueça, o melhor a se fazer nos dias atuais é aprender a cuidar da sua própria saúde, tá? Prevenir doenças futuras usando métodos naturais. Com certeza essa é a melhor opção. E ainda melhor, você vai poder aplicar isso na vida de pacientes, se esse for o seu caso. Se você quiser abrir a sua própria clínica para você atender os seus próprios pacientes.